A influência iluminista da Revolução Francesa no planejamento do Levante, que pretendia derrubar o governo colonial, proclamar a independência e implantar uma república democrática livre da escravidão, onde haveria, conforme era comentado, igualdade entre os homens pretos, pardos e brancos. Estamos falando do filme 1798, Revolta dos Búzios, do cineasta baiano Antônio Olavo, que aborda um episódio pouco lembrado da história do Brasil. Mas a gente vai mergulhar nessa lembrança e conversar agora com o próprio diretor do filme, o cineasta Antônio Olavo, conosco aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo. Tudo bem, Olavo? Bom dia. Bom dia, Jefferson. Tudo bem? Um prazer. Bom dia, Ernesto. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. E parabéns, porque eu estou sabendo que está sendo um grande sucesso. O filme estreou agora dia 30, quinta-feira, não foi? Salas lotadas, isso é muito bom. Agora, eu fico curioso. 1798, Revolta dos Búzios, aborda um episódio pouco lembrado da história do Brasil. Na sua avaliação, Olavo, por que essa revolta não recebe a mesma atenção que outros movimentos históricos, como a Inconfidência Mineira, recebe, né? Se eu pudesse dizer em uma frase, eu diria porque foi protagonizado por homens negros. Ponto. Mas eu queria desenvolver um pouquinho, bem rapidamente. Sim. Esse é mais um dos grandiosos episódios da luta do povo negro na Bahia e no Brasil que a historiografia tradicional invisibilizou. Então, a Revolta dos Búzios não é um acontecimento único. Foi uma conspiração ocorrida no final do século XVIII, em 1798, que defendeu bandeiras importantíssimas para o país. Por exemplo, defendeu a independência do continente do Brasil, algo que só conquistaríamos em 1822 e 23 aqui na Bahia. Defendeu a República Democrática, algo que somente ocorreu nada democrático em 1889, com o Marechal Deodoro. E, por fim, como um diferencial em relação a todos os outros movimentos da época, ela defendeu o fim da escravidão. Perceba que nenhum outro movimento, nem a famosa e celebrada Inconfidência Mineira, defendeu o fim da escravidão. E aqui na Bahia, os homens negros defenderam isso com veemência. E aí, o processo foi cruel, a repressão foi violenta, foi 15 meses, uma devassa que convulsionou a cena política e social de Salvador, e culminou de uma forma trágica com o enforcamento e o esquartejamento de 4 jovens homens negros. E eu falo jovens porque um tinha 36 Sim. anos, o Luiz Gonzaga, o segundo, João de Deus, tinha 28 anos, Lucas Dantas tinha 24 e Manuel Faustino tinha 22 anos. Então foi um acontecimento assim que marcou significativamente a memória histórica da Bahia e a historiografia ocultou. E um episódio que coincide mais ou menos com a época da Revolução Francesa, ou seja, aqueles ideais iluministas da Revolução Francesa são percebidos também nessa Revolução dos Búzios? Claramente, isso é explicitado. A Revolução Francesa é 1789 e espalhou no mundo ocidental a chama de liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui na Bahia isso se deu muito forte. O Porto de Salvador, o Cais de Salvador, recebia dezenas de navios todos os dias, de barcos, todos os dias que saíam ou que entravam. Então essas ideias chegaram e tomou conta dos homens brancos ilustrados. Chegaram impressas também, Olavo? Também. O latim já perdia sua força e o francês ganhava como a língua da moda. Era comum os homens brancos ilustrados falarem fluentemente francês. E os homens negros começaram também a beber dessa fonte. Sobre a escravidão, sobre o domínio do Reino de Portugal, Brasil colônia, e sobre a monarquia, os anseios de república, de democracia e de liberdade, sobretudo, tomaram conta desses homens. Então, eles diziam, inclusive, eles chamavam assim, a polícia na investigação dizia que eles estavam metidos em coisas de francesias. Então, isso era muito comum, esse termo da francesia. Tem um termo, uma frase, inclusive, de um dos conspiradores, Freitas Sacoto, que ele dizia assim: todo aquele que vier com um brinquinho na orelha, barba crescida até o meio do queixo e um búzio de Angola
pendurado nas cadeiras do relógio, era francês e do Partido da Rebelião. Fecha aspas. Então, por isso que tem uma das denominações é a Revolta dos Búzios. Então, a francesia era uma coisa muito presente na época. Então, para quem está nos ouvindo agora, quando você passar ali pela Praça da Piedade, né, nota que o jardim, o acesso ao jardim se dá por 4 cantos, não é isso, Olavo? Isso. E tem tudo a ver com a punição desses 4 líderes da revolta, né? A Praça da Piedade, na época, 1798, é uma praça recém-aberta. Você tinha a Praça da Piedade, a Praça do Palácio, que hoje é a Praça Municipal, e o Terreiro de Jesus. E foi nesse lugar que foi construída especialmente uma forca para que houvesse essa materialização da condenação desses mártires. A Rua da Forca, inclusive, tem esse nome porque por causa disso. Eles saíram da atual Câmara Municipal, que era a casa de detenção, saíram caminhando pela rua debaixo do São Bento, que hoje é a Rua Carlos Gomes, e dobrou na esquina, e dali avistava uma forca. Por isso que tem esse nome, Rua da Forca. Então, essa forca foi construída. E foi um evento assim... E tem a ver também com o nome Praça da Piedade? Não, aí o nome Praça da Piedade é por conta da igreja Nossa Senhora da Piedade, que é ali da fronte. É uma ironia da história, né? É uma ironia. Não houve piedade. A rainha que indutou tantas outras pessoas, inclusive na Inconfidência Mineira, não quis praticar esse indulto. Eram homens negros, homens que não valiam nada diante da sociedade, né, da época. Isso, inclusive, foi o tema da tese de mestrado do nosso mestre Floresvaldo Matos, a comunicação... Na Conspiração dos Alfaiates, 1972, com 2 edições. Eu tenho as 2. Eu tenho as 2 também. Eu tenho as 2 edições. Agora, já que Ernesto e Jeff, vocês tocaram na Inconfidência Mineira, eu tenho um pensamento e tenho divulgado esse pensamento. Isso aí é mineiro, viu? É mineiro? Eu espero que ele não... Mas ele já ganhou o título de cidadão baiano. Fique à vontade. Cidadão soteropolitano também. Eu considero a Inconfidência Mineira um acontecimento importantíssimo. Agora, eu considero que a Revolta dos Búzios foi mais importante que a Mineira. Não só por conta dessas bandeiras, que eu já me referi aqui, mas também da composição social dos conspiradores. Era diferente. A Inconfidência Mineira foi da elite branca, por conta também do número de conspiradores. A Inconfidência foi um número menor, por conta dos mártires que foram enforcados. A Inconfidência Mineira foi 1, Tiradentes, aqui foi 4. Agora, a Inconfidência Mineira é celebrada. Eu já tive o prazer, o privilégio de ir em Ouro Preto. Não é à toa, a gente tem o dia de Tiradentes. É feriado, feriado nacional. De abril, feriado nacional. Minas vive em torno a principal honraria do governo de Minas é a medalha da Inconfidência. Ouro Preto vive em torno da Inconfidência. A bandeira de Minas, né? Isso, é dos Inconfidentes. E nós não podemos admitir que aqui na Bahia um movimento como esse, a Revolta dos Búzios, seja quase que absolutamente desconhecido. Eu tenho um sonho que é nacionalizar essa história. O Brasil precisa conhecer essa história porque isso é importante para o povo brasileiro, majoritariamente negro, e importante para o povo baiano, majoritariamente negro seu também. filme está criando uma condição para isso, né? Porque o pré-lançamento em São Paulo, eu soube, foi um baita de um sucesso. Aqui o filme entrou no circuito comercial já no dia 31, não é isso? No dia 30. E está com sala cheia. Amigos que assistiram, termina a sessão, as pessoas aplaudem o filme. Um filme baiano enchendo as salas de cinema, e não somente aqui, mas fora do estado. Tem muito tempo que a gente não via uma produção baiana alcançar essa repercussão, né? Você deve estar para lá de satisfeito, mas assim, esse objetivo seu, que você não está nessa luta de agora, nem começou quando você iniciou a produção do filme, você deve estar nas nuvens, não, Olavo? Aliás, você levou 13 anos para concluir o filme, não foi? Eu investi 13 anos para construir o filme e considero o tempo necessário. Sabe por quê, Jefferson e Ernesto? Esse filme tinha um desafio muito grande, que produzia um filme sobre um acontecimento histórico que não tem um registro iconográfico, que ocorreu há 226 anos atrás. Não tem uma pintura, um desenho, uma gravura. O único documento que tem sobre o episódio são os autos da devassa, que é um documento manuscrito de mais de 2.000 páginas, feito pela polícia, durante os 15 meses que durou a investigação. Eu não li os autos da devassa, eu estudei profundamente os autos da devassa para poder, que tinha esse desafio, poder condensar aquela história tão complexa, tão grandiosa,
num filme documentário que fosse atraente, que fosse bonito, que fosse importante, e contasse a história de uma forma sintetizada em 1h13. Mas você recorreu a ilustrações, criações artísticas para dar mais vida ao filme. De historiadores e pesquisadores que tiveram na época. Nós fizemos também ilustrações, um grande artista, um desenhista e ilustrador baiano, Cal Gomes. Nós recorremos a atores aqui do Bando Teatro Lodum e outros como Luciano de Souza. Cal Gomes, chargista aqui do Jornal à Tarde, fantástico. E fez ilustrações. Mineiro também, mas é baiano também. E essas ilustrações foram baseadas nas descrições dos Altos da Devassa. E eu contei com esse elenco maravilhoso de atores, Jorge Washington, Luciano de Souza, Fábio Santana, Matheus Aleluia, como narradores adicionais. O que eles e elas falam, Valdinéia Soriano, são trechos dos Altos da Devassa. Então a gente buscou criar uma narração dinâmica, porque senão as pessoas não conseguiriam ter essa assistência. Eu fico muito feliz, Ernesto, porque o filme está em 10 capitais do Brasil, em 20 salas de cinema, e como você disse, há muito tempo isso não ocorria, o que eu considero uma conquista coletiva do cinema baiano. O cinema baiano tem trabalhos maravilhosos que precisa ter essa projeção nacional. É porque preciso fazer também um registro aqui, para quem não conhece, Antônio Olavo, eu falei, ele não começou hoje. Antônio Olavo tem uma história no audiovisual baiano que já vem de longa, dos tempos da Portfólio até antes disso, né, Olavo? Antes, tenho 49 anos trabalhando com cinema, dirigi 19 filmes documentários, 7 longas-metragens, e todos com essa linha de valoração da memória negra na Bahia e no Brasil. Porque tem também um esforço grande da turma que está cuidando da memória do cinema negro baiano, né? E não é você, tem junto aí Pedro Caribé, tem uma turma que está lutando para salvar e preservar e dar visibilidade a essa produção que tem referências, Jefferson, importantíssimas para a gente conhecer essa história. E tem também uma sequência, né, de levantes populares e negros por liberdade para todo mundo. Tem os malês, depois tem a greve, a primeira greve que teve aqui, greve de escravo, um negócio esquisito para quem não consegue entender, uma história também fascinante. Tem muito argumento para se fazer, muito filme sobre essa nossa tradição de luta, né? Que tentam dizer que a gente é acomodado, passivo, coisa nenhuma, né, Olavo? Eu tenho um sonho, eu espero ter saúde para poder realizar, que é construir no cinema a trilogia das grandes lutas negras ocorridas na Bahia. Eu ia te perguntar isso, porque o filme, ele faz parte dessa trilogia, não é? Isso. Ou seja, tá na tua mira mais dois projetos. Produções. Porque a revolta dos Búzios, 1798, foi uma conspiração. Ela não chegou a ser deflagrada. No dia 12, quando os papéis lançam, a repressão veio violentamente e reprimiu, acabou o movimento. Então foi uma conspiração. Os boletins sediciosos, tais boletins sediciosos, de certa forma, deram a pista, né, para a repressão. Os boletins foram anunciar daquilo que seria o levante, que não ocorreu. Animai-vos, povo baiense. Está para chegar o tempo feliz de nossa liberdade, o tempo que todos seremos irmãos, o tempo que todos seremos iguais. Imaginem isso há 226 anos atrás, sobre a escravidão. Isso é uma coisa maravilhosa. Tem uma frase do boletim que eu acho encantadora, que é assim: a liberdade é a doçura da vida. Quando estamos livres de falar isso, não tem muito sentido, mas quando estamos privados dessa liberdade, de dizer que a liberdade é a doçura da vida, isso é uma coisa encantadora, isso é uma coisa muito bonita. Matheus Aleluia, inclusive, ele musicou o hino, chamado hino do movimento, que circulava de mão em mão, eles sabiam de cor, falando que liberdade e igualdade, no sacrário da razão, preenche a sua existência como se fosse todos irmãos. Então é uma coisa muito bonita. Eu queria também destacar, falando dessa questão a Revolta dos Búzios foi uma conspiração, 37 anos depois, em 1835, nós tivemos aqui na Bahia a maior rebelião negra da história do Brasil, que foi a Revolta dos Malês, imortalizada pelo grande João José Reis, um dos maiores historiadores do mundo. Então a Revolta dos Malês não é merecedora ainda, nenhum filme no Brasil. Antônio Pitanga, o grande ator Antônio Pitanga baiano, está há mais de 20 anos tentando fazer um filme. É verdade. E eu acho que esse ano ele vai conseguir, eu torço muito. 2 anos depois, a Revolta dos Malês foi violentamente reprimida também no dia 25 de janeiro de 1835. 2 anos depois, nós tivemos aqui na Bahia a tomada do poder. A Sabinada, em 1837, no dia 4 de novembro de 1837, tomou o poder liderado por um homem negro, o Francisco Sabino, um médico negro, e exerceu esse poder durante vários meses.
e foi também reprimida com o Tribunal de Sangue. Que violentamente reprimida. Então, essas histórias tão encantadoras, tão importantes, tão grandiosas, nós não conhecemos. Você falou que tem o sonho aí de desenvolver mais 2 projetos para concluir o que será uma trilogia, não é? A partir desse 1798, Revolta dos Búzios. A Revolta dos Malês é um deles? É um dos episódios que você está estudando? O nosso pensamento é 1798, Revolta dos Búzios, já fizemos. 1835, Revolta dos Malês. E 1837, Sabe Nada. São esses 3 grandes projetos que eu acho importante isso. Se você... Sabe Nada? Sabe Nada. Explica melhor aí. A Sabe Nada teve esse nome, foi um movimento independentista, esses homens liderados pelo Francisco Sabino tomaram o poder aqui em Salvador, expulsaram as autoridades para o recôncavo e tomaram o poder e exerceram esse poder, porque às vezes tomam o poder 1 hora ou 2 ou algumas horas depois. Não, exerceram por vários meses, pelo menos 4 meses eles exerceram o poder. Esse movimento ficou consagrado na história com esse nome por conta do líder, um homem negro, Francisco Sabino. Então, com esse nome de Sabe Nada. É um episódio muito pouco estudado até pelos historiadores. Agora, esses movimentos tiveram os seus autos de devassa preenchidos pela polícia, então é um documento valioso. A Sabe Nada já tem notícia até nos jornais, naquela época já tinha jornais no Brasil, né? 1837, na época da Revolta dos Búzios, não. Mas em 37 é importante já tem a gente lembrar, era proibido pela coroa portuguesa, era proibido se imprimir qualquer coisa aqui no Brasil. Isso. Impressão gráfica e universidades chegaram aqui no Brasil 150 anos depois das colônias espanholas, né? Certamente. E aí, de vez em quando alguém me pergunta, mas olha, por que esses movimentos é importante falar deles? Tem tantas outras coisas para a gente falar da atualidade, a contemporaneidade. Tudo atual, né? E não só é atual, mas isso muda a forma de você ver a tua ancestralidade. Para mim mudou. Quando eu busco contar essas histórias, eu estou contando a minha história, a história dos meus antepassados. E o povo negro precisa ter esse passado de orgulho e não de vergonha. A historiografia tradicional contou a história do povo negro no Brasil e na Bahia do ponto de vista apenas relacionado à escravidão. Foi escravos, humilhação, dor, sofrimento. Houve tudo isso, mas não houve só isso. Houve principalmente a resistência à escravidão. Então eu tenho que olhar para o meu passado como se os meus antepassados resistiram, sonharam, desejaram, lutaram, amaram, constituíram famílias e desejaram um mundo novo para o coletivo e não foram escravizados, trabalhando na cana-de-açúcar, no engenho, no café, serviram nas casas das damas brancas. Então, eu achei isso fundamental, porque fortalece uma estima, uma identidade, um pertencimento, um orgulho. O compromisso de honrar o passado, né? Certamente, né? Esse passado que teve as fragilidades, mas teve as forças também. Você vê que a trineta de Tiradentes ainda hoje usufrui das benesses da luta do seu triavô, recebe inclusive uma pensão do Estado. Agora, onde estão os descendentes da conspiração da Revolta dos Búzios? Absolutamente desconhecidos, até porque um dos itens da sentença dele, Jefferson, foi que seja infames para sempre a sua memória, a dos seus filhos e netos. Será apagar. E imagine o que é que esses filhos e netos fizeram. Negaram a sua ascendência, porque senão eu sou filho de um Deus. Então você é infame. Você é filho de onde? Não tem nada a ver. É para sobreviver. Muitos deles tinham filhos e filhas, e todos esses filhos e filhas tiveram a sua memória declarada oficialmente infames. Então eles negaram. Por isso que hoje nós não conhecemos esses descendentes que certamente existiram e ainda têm esse desdobramento. Somos todos nós herdeiros, né, descendentes aí dos 4, né? Até tinta fraca que nem eu, né? É verdade. Pelo menos me sinto. É verdade. Você que tem uma trajetória marcada por valorizar exatamente essa memória dos vários movimentos negros, qual é a tua expectativa em relação ao que esse filme pode deixar como legado para exatamente fortalecer essa memória tão importante que não pode ser esquecida, né, Olavo? Olha, eu ficaria... Eu não vou nem dizer assim, vou dizer, eu vou ficar muito feliz com esse filme, contribuir para que esse tema seja nacionalizado. Por exemplo, aqui em Salvador, nós já conquistamos o dia
municipal em memória dos mártires da Revolta dos Búzios. O 8 de novembro, um projeto de lei da vereadora Marta Rodrigues, que foi aprovado, referendado pelo prefeito, e já é oficial. Salvador, 8 de novembro, é o Dia Municipal em memória dos mártires da Revolta dos Búzios. Eu tenho lutado e já fui defender isso no Congresso Nacional, um dia nacional em memória dos mártires da Revolta dos Búzios. Eu nem estou defendendo feriado, estou defendendo um dia nacional em memória, porque é um tema que interessa ao Brasil. Como é que essa história está sendo contada nas nossas escolas públicas? As escolas hoje dedicam um espaçozinho pequeno. A cumprir a tabela. Que é uma vitória, Ernesto, porque no meu tempo, nem uma linha. O professor falava vagamente da Revolução dos Alfaiates. Não sabe nada, ainda tinha alguma referência nos livros didáticos. Muito vaga. O meu professor falava muito era de Império Bizantino, de Mesopotâmia, mas dessas coisas que dizia respeito. Ou da Inconfidência Mineira. A Confidência Mineira era loas e loas sobre isso. Mas tem mudado. Uma das particularidades desse movimento é que ele tem várias denominações, né? A Revolução dos Alfaiates, Conjuração Baiana, que é muito usual nas escolas hoje, Revolta dos Búzios, que o movimento negro abraçou há mais de 40 anos, e uma até muito popular, que circulou muito nas bocas, assim, que era Revolta das Argolinhas. Porque muitos dos conspiradores usavam um brinquinho na orelha, 2, inclusive, dos que foram enforcados, dos 4, Luiz Gonzaga e João de Deus, os outros 2, Manuel Faustino e Lucas Dantas, usavam um brinquinho na orelha. Então, ficou conhecido popularmente como Revolta das Argolinhas. Então, as escolas hoje têm avançado, e eu tenho buscado contribuir. Antes de entrar no circuito comercial, eu exibi esse filme em dezenas de escolas públicas da Bahia, em Salvador e no interior, e sempre buscando discutir, debater, e identificava que as pessoas não tinham esse conhecimento. Porque a história que é contada... Eu, por exemplo, eu me apaixonei por história com 28 anos de idade, depois que eu conheci uma história apaixonante, que foi a história de Canudos. Você sabe, Ernesto, eu me dediquei muito, fiz um filme, publiquei livro de fotografia, fiz calendários, e eu fiquei impactado. Como é que eu não conheço, morando em Salvador, não conheço a história de tão grandiosa que ocorreu a 410 quilômetros de Salvador, como a história de Canudos? Aí eu me encantei por Canudos e percebi que Canudos não era exemplo único na história, como diz Euclides da Cunha. Existiam outras histórias encantadoras também, uma delas é a Revolta dos Búzios. Então eu acho assim que teve uma época que o curso de história nas universidades teve uma adesão baixíssima. E eu discuti muito com os professores, vocês precisam mudar a forma de contar essa história. Você não pode ficar contando a história de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Dom Pedro II ficou 49 anos no poder. Falar de Dom Obá também, já que falaram de tanto Dom, vamos falar de Dom Obá também. Pois é, então eu acho que você precisa encantar seus alunos, porque a história do povo negro é encantadora. E olha, aproveitar, assistir ao filme, que certamente vai encantar muita gente, 1798, Revolta dos Búzios, está em cartaz no Cine Glauber Rocha. Com certeza tá, não é? Estamos em 3 salas aqui em Salvador, no Glauber Rocha, com 2 sessões, às 14 e às 19, às 16 e às 19, no Cinema do Museu, às 18h50, e no Shopping da Bahia, às 22 horas. Então, se você me permite, Jefferson e Ernesto, eu queria fazer uma conclamação. Essa conclamação é no sentido a Bahia e o Brasil precisam conhecer parte da sua história. E aí eu quero chamar todo mundo para ir para o cinema. Qualquer filme só dobra na quinta-feira. Todos sabemos que quinta-feira é o dia que muda o filme. Qualquer filme só dobra se tiver público na semana anterior. Ele só vai para a semana seguinte se tiver público na anterior. Então, nesse sentido, eu quero fazer uma conclamação. Hoje é terça-feira, temos aí terça e quarta-feira para a gente ir para o cinema, para que a gente consiga mais. Não é fácil um filme baiano sobre a história da Bahia, lançada, divulgando essa boa história da Bahia para o Brasil. É preciso que a gente sustente essa afluência para que ele mantenha mais tempo cartaz. Estamos competindo com Godzilla, estamos competindo. Hollywood. É uma luta grandiosa. Agora, essa luta grandiosa é digna, é uma luta necessária, é uma luta importante. Por isso que eu faço essa conclamação, para que a gente possa assistir leve mais pessoas. Eu tenho tido assim, a felicidade suprema, por exemplo, 4 moços que trabalham no restaurante lá do Peru, Arca do Tesouro, na Rua da Ajuda, me disse, Olavo, fomos assistir, a gente adorou. Aí eu respondi para um amigo que estava comigo, isso vale mais do que um prêmio de festival para mim. Ouvir essa resposta das pessoas irem assistir e gostar.
E elas gostam, sabe por quê, Ernesto e Jefferson? Elas gostam porque é a história delas. Exatamente. Então, nesse sentido, eu Meu conto amigo, com vocês aí. Conclamação feita e a gente reforça a Revolta dos Búzios, que é um dos mais importantes acontecimentos da história do Brasil, inspirado pelos ideais iluministas da Revolução Francesa, quando centenas de homens negros planejaram um levante com o objetivo aí de derrubar o governo colonial, proclamar a independência, implantar uma república democrática livre da escravidão, tudo isso nesse filme 1798, Revolta dos Búzios, em cartaz. Vá lá correndo e curta parte dessa história que é nossa. Olavo, Antônio Olavo, cineasta, diretor responsável por essa obra, muito obrigado, parabéns. Conte sempre com a gente, viu? Obrigado e agradeço demais o apoio de vocês. Eu vou assistir, mas eu vou escolher a sala, com todo carinho pelo cinema do museu, mas eu vou assistir no Glauber Rocha. Importante sim. E estamos querendo levar os estudantes das escolas públicas. Estamos em entendimento com a Secretaria de Educação. Acho que esse entendimento vai ter êxito para levar os estudantes das escolas públicas, majoritariamente negros e negras. Os professores e professoras. Os professores e professores, porque isso é formação. Estamos querendo levar eles para assistir. Muito obrigado a vocês, conto com vocês. E o filme, a história merece e precisa. Essa é mais uma história do povo negro da Bahia que pede para ser contada. Muito obrigado. Muito obrigado também, cineasta Antônio Olavo. Bom dia para você. Agora 8h02 na Tarde FM.